Olá! Agora falando um pouco sobre redação. A redação como um tipo de texto, tá? Como um tipo textual, um gênero textual, que vai entrar dentro do texto argumentativo. A redação, ela é um texto argumentativo dissertativo, onde a gente vai estar dissertando sobre um tema e dentro desse tema a gente precisa apresentar argumentos, tá ok? Então a redação falando só um pouco sobre o esqueletozinho dela, bem simples. A introdução, o que tem que ser na introdução? O que seria a introdução? É onde você vai abordar o tema que vai ser falado. Aqui nesse mapa mental, a gente tem apenas algumas frases que você pode utilizar para iniciar a sua introdução. Então, cogita-se que o pontinho pontinho é fundamental para tal coisa. Então, aqui a gente tem várias frases que você pode estar utilizando para começar a sua introdução. Mas a introdução, ela necessariamente precisa que você introduza o tema, que você comece a falar sobre o tema. Apresente o tema desse texto, dessa redação. Por exemplo, quando a gente pegar esse texto, só de ler a introdução, eu já preciso entender do que se trata o texto, tá ok? Então, a introdução não é o lugar onde você vai colocar tudo sobre o tema, mas você só vai apresentá-lo, tá? Então, a introdução é isso. O desenvolvimento já vai ser onde você vai falar tudo sobre esse tema, tá? Você vai desenvolver ele. Você já apresentou, já falou, por exemplo, que o tema, já apresentou o tema na introdução, a violência contra a mulher no Brasil. Então, você já falou, já apresentou que é notório perceber que tem aumentado a violência no Brasil contra as mulheres. Você já deu uma introdução. E agora no desenvolvimento, você vai dizer como que isso aumentou, por que aumentou, como que notaram que isso aumentou. Então, você vai discorrer sobre esse tema. E é onde precisam aparecer duas coisas, que são os seus argumentos. Então, geralmente a gente utiliza dois argumentos. Você pode fazer tudo num parágrafo só, como você pode. Se um argumento contrapõe o outro, não utiliza no mesmo parágrafo, cria em dois parágrafos separados. Mas aí no desenvolvimento você vai dizer os seus argumentos, tá? Sobre esse tema, por exemplo, violência contra a mulher. Então você vai dizer aí quais são os seus argumentos. Pode iniciar aí o seu desenvolvimento, tá? E aí a gente tem esses conectivos. Esses conectivos, eles são os conectivos que você pode utilizar é, dentro do seu desenvolvimento para apresentar os seus argumentos. Ou seja, você apresentou um argumento, a violência contra a mulher ocorre porque os homens se acham autoritários, entendem que estão no poder, tá? Uma frase assim. Agora se é certo ou errado, tá? Mas aí, por exemplo, falei isso, aí agora eu uso um conectivo. Por outro lado, a mulher também se coloca numa situação de dependência, um exemplo, tá? Então, a gente usa aí, por exemplo, esse conectivo que foi dado. Por outro lado, outro fator existente é que a mulher se submete. Conectivos que podem ser utilizados dentro do nosso desenvolvimento para apresentar os argumentos, tá? Então, os argumentos geralmente eles são dados assim: você vai dizer dois argumentos, às vezes um pode ser a favor, um contra o tema, os dois a favor, os dois contra, tá? A conclusão. Na conclusão, já a gente vai fazer o quê? Fazer o fechamento do texto. Esse fechamento, ele não pode apresentar nova. Você não pode dizer uma informação nova que você não tinha colocado em nenhum outro lugar do texto. Você deu vontade de colocar. Por exemplo, você usa uma estatística da violência contra a mulher. Por exemplo, o aumento dessa violência. Você
vai dar que 50% houve um aumento de 50% na violência contra as mulheres. Só que você não tinha falado isso antes no seu texto. Então, não pode ser utilizado na conclusão, porque é uma ideia nova e a conclusão não é lugar de apresentar ideias novas, ou seja, ideias surgidas no momento colocado no texto. Você precisa apenas concluir sobre tudo que você já falou, aí você vai dar uma solução para aquele problema que você descreveu, toda aquela situação, você vai apresentar uma solução, tá? Aí sim a solução é algo novo, mas assim, não é uma informação sobre o tema nova. É, é um tema novo que você está trazendo como solução, tá ok? Então isso você pode fazer, tá? Então você entra com uma conclusão, dando uma solução para esse problema e você pode utilizar essas frases aí, em virtude dos fatos mencionados, levando em consideração tudo que foi falado, e você vai descrevendo aí a sua conclusão, tá? Você vê que sempre vai vir com conectivos ou com introduções de conclusões, em virtude de tudo que foi falado, aí vem mais alguma coisa, levando em consideração dessa forma. Então, são frases que vocês podem utilizar. Esse mapa mental ele é bem interessante por isso, que ele te dá várias frases que você pode até gravar essas frases para você sempre ter para começá-la. Para começar o seu texto, não tem problema nenhum. Tá ok? Espero que tenham gostado e tenham entendido.